Meu noivo prometeu ao meu filho que iria à peça escolar dele, mas acabou cancelando para ir a um evento do filho dele em outro estado. Fiquei magoada e no dia da apresentação, não deixei meu filho participar, achando que isso faria meu noivo se sentir culpado, já que ele só queria estar lá por causa dele. Só que nada saiu como eu esperava, e a situação foi piorando com o tempo. Agora meu noivo cancelou o casamento, e meu filho se afastou de mim e foi morar com a minha irmã. Conta descartável. Inglês não é minha primeira língua e estou realmente sobrecarregada. Peço desculpas desde já. Sou uma mulher de 34 anos, e estou noiva de Mark, de 37 anos. Nos conhecemos há 5 anos, depois de ambos termos passado por divórcios difíceis. Cada um de nós tem um filho de 9 anos. O meu, Nick, mora comigo em tempo integral. O pai dele não participa da vida dele há anos, está completamente ausente. O filho do Mark mora com a ex-esposa em outro estado e o visita durante feriados e no verão. Quando nos conhecemos, tudo era bem casual no começo. Não vou mentir, começou como um relacionamento de rebote para nós dois, mas tivemos uma conexão genuína. Estávamos na mesma fase da vida, com feridas emocionais parecidas, e ambos tentando criar nossos filhos enquanto ainda nos reconstruíamos. Com o tempo ficamos sérios. Há 2 anos ficamos noivos. Apresentamos os meninos e começamos a falar sobre unir as famílias. Não forçamos muito a ideia deles se tornarem irmãos. Têm a mesma idade, mas são bem diferentes. O Nick é mais quieto e cauteloso. O filho do Mark é mais barulhento e agressivo. Eles tiveram alguns conflitos nas poucas vezes em que se encontraram, mas nada grave, coisas de criança. Achamos que isso melhoraria com o tempo. No ano passado, decidimos morar juntos e começar a planejar o casamento. Foi a primeira vez que o Nick teve uma figura paterna real dentro de casa. E ele ficou muito feliz. Eu conseguia ver isso. Ele nunca diria em palavras, mas finalmente tinha alguém para jogar bola, alguém que dizia bom trabalho, quando ele ganhava um prêmio de matemática. Alguém em quem se espelhar. O Mark também parecia gostar desse papel, chamava o Nick de parceiro, ajudava com a lição e até fazia café da manhã para ele aos domingos. Eu comecei a acreditar que aquilo poderia dar certo. Me permiti acreditar na ideia de família novamente. Então, no mês passado, a escola do Nick anunciou que fariam uma peça. O Nick não gosta muito de se apresentar, mas quis tentar porque sabia que o Mark estaria lá. Ele ensaiava as falas e perguntava se o Mark ia sentar na primeira fila. A apresentação foi marcada para uma sexta-feira à tarde, e o Mark disse que com certeza estaria lá. O Nick ficou tão animado que fez um ingresso de papel para o Mark e decorou com adesivos. 2 semanas antes da peça, o Mark recebeu uma ligação da ex. Aparentemente, a escola do filho dele também teria um evento no mesmo dia. Um recital de música ou algo assim. O filho pediu que o Mark fosse, disse que seria a primeira apresentação dele e que significaria muito. O Mark me contou na hora, e eu vi que ele estava dividido, mas lembrei que ele já tinha assumido um compromisso com o Nick. Ele tinha prometido, e também seria a primeira peça do Nick. A ideia de ser uma família é estar presente um para o outro. Então pedi que ele dissesse a ex que não poderia ir dessa vez. Sugeri até que planejássemos uma visita mais longa para o filho dele logo depois, para compensar. No início ele disse que entendia, mas alguns dias depois chamou o Nick e disse: "Olha, parceiro, vou te levar naquele parque de diversões no próximo fim de semana, ok? Porque vou precisar viajar por alguns dias na semana que vem." O Nick entendeu. Não chorou. Só assentiu e disse: "Ok." Depois ficou em silêncio o resto da noite. Fiquei furiosa. Perguntei ao Mark por que ele estava quebrando uma promessa. Ele disse que precisava estar lá para o filho dele. Eu respondi: "Então o Nick não é seu filho agora?" Isso virou uma discussão tensa. Em um momento eu disse que se ele não fosse a peça do Nick, então o Nick também não iria. Falei no impulso, tentando fazê-lo perceber a seriedade, mas ele ignorou como se eu estivesse sendo dramática. Mais tarde, naquela noite, eu disse ao Nick que talvez não fossemos a peça, que não fazia sentido participar se as pessoas que prometeram estar lá não se importavam mais. Falei coisas que não deveria, como que é isso que acontece quando você confia em pessoas que vão embora, que o padrasto dele estava escolhendo outra pessoa. Eu estava com raiva. Queria que o Mark ouvisse através do Nick, sentisse culpa e mudasse de ideia. Mas o Mark foi embora mesmo assim. Viajou no dia seguinte. Na manhã da peça, o Nick se vestiu com o figurino e ficou esperando. Eu disse: "Nós não vamos." Ele ficou confuso. Eu disse que como o Mark não iria, nós também não iríamos. Ele só olhou para mim e perguntou: "Por que você está fazendo isso comigo?" Eu não respondi. Fiz ele ficar em casa. Ignorei as mensagens e e-mails da escola. Na hora não me importei. Agora me importo. Desde aquele dia, o Nick quase não fala comigo. Não quer jantar conosco. Nem olha para o Mark, mas está especialmente frio comigo. Tentei explicar que eu também fiquei magoada e decepcionada, que não foi justo o que o Mark fez, mas o Nick apenas disse: "Você não precisava me fazer perder isso." E ele está certo. Mas agora não dá para voltar atrás. O Mark voltou na noite seguinte. Contei o que aconteceu, esperando que ele entendesse. Em vez disso, ele explodiu. Disse que eu punia uma criança por um ressentimento meu, que prejudiquei o relacionamento dele com o Nick só porque não conseguiu o que queria. Chegou a me acusar de manipular o Nick ao dizer que era culpa dele. Eu disse que a culpa era dele, que ele prometeu algo a uma criança e quebrou. E agora estava surpreso por o Nick não confiar nele. Mas a verdade é que o Nick não culpa ele. Culpa a mim. Tenho tentado consertar há dias.
Levei o Nick ao parque, comprei sorvete, tentei conversar. Ele não se abre. Diz que não quer mais participar de eventos da escola, que ninguém aparece mesmo, que eu o fiz se sentir envergonhado e esquecido. Parece que algo dentro dele quebrou, e eu não sei como consertar. E o Mark não ajuda. Está frio e distante, mal olha nos meus olhos. Agora dorme no quarto de hóspedes. Quando tento conversar, só diz: você passou dos limites, como se fosse ele o mais ferido nisso tudo. Não sei para onde vamos daqui. Nosso casamento é em 6 meses, mas agora não consigo nem imaginar estar ao lado dele fingindo que estamos construindo algo real. Os dias seguintes ao retorno do Mark foram silenciosos, mas de uma forma ruim. Não era paz, era tensão. O Nick quase não falava com nenhum de nós. Ficava no quarto ou sentado à mesa em silêncio. Nem tocou no videogame que o Mark deu a ele no mês passado. Não quis assistir TV conosco. Quando o Mark perguntou se ele queria jogar bola, o Nick respondeu: não quero ficar com mentirosos. Foi a única vez que o rosto do Mark mudou. Ele ficou parado por um segundo e saiu do cômodo. Depois me disse: ele é seu filho. Você precisa resolver isso. Eu respondi: ele não estaria assim se você tivesse cumprido sua palavra. E ele foi embora de novo. Acho que ambos sabemos que não estamos mais na mesma sintonia. Para deixar claro, não tenho orgulho do que fiz. Manter o Nick em casa naquele dia não foi para ensinar uma lição ao Mark, foi uma reação impulsiva. Achei que se o Mark percebesse o quanto aquilo era importante para o Nick, mudaria de ideia. Quando isso não aconteceu, levei até o fim por raiva. Naquele momento, achei que estava defendendo meu filho, mas não foi assim que ele viu. Para o Nick, eu fui quem tirou o momento dele. O Mark faltou sim, mas fui eu quem o impediu fisicamente de ir, quem disse que não iríamos e ignorou a escola. Tentei dizer que o Mark começou tudo, que ele foi quem o abandonou, mas o Nick respondeu: você piorou tudo. E ele está certo. Teve outra vez, no ano passado, em que o aniversário do Nick caiu em um dos fins de semana em que o filho do Mark estava visitando. Planejamos algo simples em casa. Avisei o Mark com semanas de antecedência, mas no dia anterior o filho dele quis ir a um parque de trampolins, e o Mark foi com ele. Eu e o Nick ficamos sozinhos com bolo e pizza. Ele chegou tarde, sem presente, como se não fosse nada demais. Na época, deixei passar. Outra vez, o Nick caiu na escola e precisou levar pontos. Liguei para o Mark enquanto dirigia para o hospital e pedi que fosse nos encontrar lá. Ele disse que estava em uma ligação com um cliente e não podia sair. Chegou 2 horas depois, quando já tinha acabado. Eu fiquei sozinha com o Nick enquanto ele chorava e apertava minha mão. Fiquei justificando essas coisas por muito tempo. Dizia a mim mesma que juntar famílias é difícil, que o Mark estava se adaptando, que talvez eu estivesse sendo sensível demais. Mas a peça foi a primeira vez que o Nick realmente se abriu para alguém novo. Ele criou expectativa e nós dois o decepcionamos. O maior problema do Mark agora é dizer que eu coloquei o Nick contra ele, que manipulei a situação. Mas eu não coloquei nada na cabeça do Nick. Ele viu o que aconteceu e tirou suas próprias conclusões. Eu não posso forçá-lo a perdoar nenhum de nós. 2 dias atrás, o Mark disse que talvez devêssemos adiar o casamento. Eu não discuti, apenas concordei. Não há nada para comemorar agora. Ainda não falamos mais sobre isso. Apenas convivemos em silêncio. Ele continua no quarto de hóspedes. O Nick continua evitando nós dois. Eu não sei o que fazer. Posso pedir desculpas ao Nick 1000 vezes, mas isso não muda o que fiz. Eu tirei dele algo pelo qual ele se esforçou e esperava, só para mandar uma mensagem a um adulto. Isso é responsabilidade minha. Mas também não posso fingir que o Mark é inocente. Ele fez uma promessa a uma criança que confiava nele e quebrou. E depois agiu como se o único erro aqui fosse minha reação, não a escolha dele. Não quero que o Nick cresça achando que adultos não são confiáveis. Não quero que ele pense que o amor é condicional, que alguém pode se dizer pai até surgir algo melhor. Mas também não quero ser o tipo de mãe que toma decisões emocionais que machucam o próprio filho só para atingir outra pessoa. Neste ponto, não sei se devo continuar nesse relacionamento. Nem sei se tem conserto. E se não tiver, preciso pensar em como proteger o Nick daqui para frente. Tudo isso me fez perceber que talvez eu tenha apressado as coisas. Talvez eu quisesse tanto uma família que ignorei sinais de que o Mark não estava realmente comprometido com nós dois. Então sim, eu errei. Sinto muito. Mas também estou cansada de ser tratada como a única culpada. Estou sendo ignorada pelo meu filho e pelo meu noivo, e sou eu quem está tentando juntar os pedaços. Enquanto isso, o Mark cruza os braços e age como se nada disso tivesse acontecido se eu apenas tivesse aceitado tudo. Gostaria de ouvir o que outras pessoas pensam. Eu estou errada pela forma como lidei com isso? Ou o Mark está se recusando a assumir responsabilidade por ter quebrado a confiança de uma criança? Comentários do Reddit. Comentário 1. Eu sinto mais pena do Nick do que de qualquer outra pessoa aqui. Esse menino esperou anos para ter alguém presente na vida dele e, em uma única tarde, aprendeu uma lição dura vinda dos dois lados. O Mark mostrou a ele qual é a posição dele na lista de prioridades. E você mostrou que as conquistas dele dependem da aprovação dos adultos. É uma combinação pesada. O histórico do Mark importa. Um filho que mora em outro estado, contato limitado, culpa, aquela energia de pai de fim de semana que molda as reações dele. Ele viu isso como uma oportunidade que não podia perder, mesmo que significasse quebrar a palavra. O problema é que crianças não processam lógica baseada em culpa. Elas entendem promessas, e ele quebrou uma.
Sua reação também não veio do nada. Você vem engolindo ressentimento há um tempo. A questão do aniversário, o incidente do hospital, essa sensação de ser sempre a segunda opção como responsável. A peça não foi um caso isolado. Foi o ponto em que toda essa raiva transbordou. Ainda assim, agir com base nessa raiva através do Nick foi um erro, mesmo que a intenção fosse protegê-lo. O que mais me preocupa é a forma como Mark fala com tanta facilidade em reavaliar o relacionamento enquanto não faz nada para consertar as coisas com o Nick. Isso diz muito. Mas o reparo mais urgente é entre você e seu filho. Se ele não se sentir seguro para confiar em você de novo, os problemas do relacionamento nem vão importar, porque a parte de família já está rachada. Comentário 2. O Mark não simplesmente acordou e decidiu ir embora sem motivo. O filho dele mora em outro estado e pediu que ele fosse a um evento escolar, provavelmente pela primeira vez. Qualquer pai nessa situação se sentiria dividido. Você não tentou lidar com isso em conjunto. Você impôs uma escolha, ou vai à peça do meu filho ou então. E quando ele foi, você levou isso até o pior ponto possível, fazendo o Nick perder o momento dele só para provar um ponto. Você disse que estava protegendo o Nick, mas suas ações mostram que era sobre punir o Mark. Isso não é proteção, é um jogo de poder na criação dos filhos. O Nick não é bobo. Ele viu tudo acontecer. Assistiu dois adultos transformarem a peça da escola em um campo de batalha. E agora é ele quem fica com o silêncio e a vergonha. Ele não se importa com quem começou. Ele sabe quem fez ele ficar em casa. O Mark tomou uma decisão difícil. Você tomou uma decisão vingativa. Ele deveria ter mantido a promessa, sem dúvida. Mas foi você quem rasgou o ingresso na vida real, não ele. Se você quer que o Nick se recupere disso, pare de tentar justificar a história e encare o fato de que você o transformou em peça de um jogo. Foi isso que o quebrou. Comentário 3. Um lado tomou uma decisão ruim sob pressão. O outro usou a confiança de uma criança como arma e transformou isso em uma jogada de xadrez. Há uma diferença. O Mark errou, sem dúvida. Mas isso não surgiu do nada. O ressentimento já vinha sendo acumulado. A questão do aniversário, o incidente do hospital, você guardou tudo isso e esperou o momento de jogar na cara dele. Isso não era sobre a peça do Nick. Era sobre acertar contas que você vinha guardando na sua cabeça. Arrastar seu filho para isso foi o verdadeiro dano. O Nick não pediu vingança. Ele pediu que alguém estivesse presente. E quando isso deu errado, ele ainda queria participar mesmo assim. Você escolheu tirar isso dele, não o Mark. Você sentou com ele, olhou nos olhos dele e disse que vocês não iriam porque o seu noivo não cedeu. Essa é a parte que ele não vai esquecer. E eu entendo, o Mark parece emocionalmente distante, se escondendo atrás da ideia do próprio filho. Mas isso não era um teste de lealdade. Foi uma falha completa em priorizar a dignidade do seu filho acima de provar um ponto para o seu parceiro. Os dois falharam com ele. Comecem a assumir isso. Comentário 4. O nível de dano nessa história vai muito além de uma simples peça escolar perdida. Esse menino já foi abandonado por um dos pais, e agora está vendo as duas pessoas que restaram na vida dele transformarem os momentos importantes dele em palco para problemas de relacionamento. O Mark não está errado em querer estar presente para o filho biológico. Mas não dá para ignorar que ele fez uma promessa primeiro. Ele teve a chance de dizer não para a ex ou pelo menos explicar o conflito para os dois filhos e tentar chegar a um meio termo como um adulto. Em vez disso, ele deixou de lado o filho que estava perto porque o que mora longe virou prioridade de novo. Mas a sua resposta foi piorar a situação e fazer o Nick pagar o preço. Ele estava pronto, queria ir. Você tirou isso dele por despeito e disse a si mesma que era para ensinar uma lição ao Mark. Enquanto isso, seu filho estava ali, humilhado e confuso, sabendo que se esforçou por algo que foi descartado por causa de drama entre adultos. Famílias reconstituídas são complicadas, sim. Mas punir emocionalmente uma criança para fazer o parceiro se sentir culpado não é complicação. É crueldade disfarçada de educação. Ele pode ter falhado primeiro, mas foi você quem destruiu a ponte. Não importa quem acendeu o fósforo quando tudo já virou cinzas. Atualização. Já se passou mais de um mês e as coisas pioraram muito. Desde que postei, tentei de tudo para consertar a situação entre mim, meu noivo e meu filho, e nada funcionou. Na verdade, tudo só desmoronou ainda mais. Vou tentar explicar sem suavizar nada. Depois do problema com a peça, o Nick não queria falar com nenhum de nós, especialmente comigo. O distanciamento só aumentava. Achei que poderia consertar criando novas memórias. Decorei a sala com enfeites, imprimi o roteiro dele e até peguei cadeiras da garagem para parecer uma plateia. Disse ao Mark que iríamos surpreender o Nick com uma apresentação improvisada só para ele. O Mark disse que não achava uma boa ideia, mas eu insisti.
O Nick entrou, olhou aquilo, depois olhou para nós e disse: "Vocês estão falando sério?" Disse que eu estava piorando tudo, não melhorando. Falou que nada poderia consertar o que aconteceu porque aquilo já importava no momento em que deveria ter acontecido. Depois se trancou no quarto. Foi a primeira vez que percebi que ele não estava só com raiva, estava com vergonha. Depois descobri que outras crianças estavam zombando dele na escola, perguntando por que ninguém foi vê-lo e se a mãe dele esqueceu a data. Um garoto chegou a fazer um ingresso falso e rasgou na frente dele. Quando ele finalmente me contou o que estava acontecendo na escola, tentei dar conselhos, mas ele ficou furioso. Gritou: "Estou sofrendo bullying por sua causa", e disse que agora era motivo de piada. Eu coloquei de castigo por gritar comigo e disse que não era certo descontar assim, mesmo estando chateado. O Mark tentou intervir, dizendo que talvez não fosse a melhor decisão diante da situação, mas eu mandei ele não se meter em decisões de criação que não eram dele. Isso não terminou bem. Depois disso, o Mark começou a se afastar ainda mais. Continuava morando na casa, mas parou de participar dos jantares em família. Saía cedo e voltava tarde. Quase não conversávamos. Então descobri que ele estava falando com a ex, não só sobre o filho deles, mas sobre mim. Ela mandou para ele capturas de tela de uma mensagem que enviei uma semana antes, em que eu dizia que talvez, se ela tivesse sido mais cooperativa e educado melhor o filho, não estaríamos lidando com toda essa tensão. Achei que ela entenderia de mulher para mulher. Não a insultei diretamente, mas sugeri que o filho dela era fonte de conflito. Isso explodiu rapidamente. O Mark me acusou de ultrapassar limites e de tentar transformar o filho dele em bode expiatório. Disse que eu estava tentando tirar o filho dele da equação para que o meu fosse o centro. Ficamos dias sem nos falar depois disso. Ao mesmo tempo, o Nick começou a pedir para ficar na casa da minha irmã nos fins de semana. Eu não permiti. Disse que tínhamos coisas a resolver juntos. Mas a orientadora da escola me ligou depois que ele teve uma crise em sala e disse que estava sobrecarregado. Disseram que ele não estava participando e que quando perguntaram o que estava acontecendo, ele respondeu que tudo em casa parecia falso e constrangedor. Eu disse que estávamos passando por uma fase difícil, mas agora ele está fazendo acompanhamento semanal na escola. Nem cheguei a ver os relatórios. Enquanto isso, tive a ideia de que se integrássemos completamente nossas vidas, parte do ressentimento poderia diminuir. Pensei que colocar o Nick e o filho do Mark na mesma escola poderia ajudar a criar um vínculo real entre eles. Parecia um recomeço. Liguei para o distrito escolar, comecei a papelada e até pedi para o Mark assinar. Ele hesitou, mas acabou assinando, acho que só para evitar outra discussão. O Nick recusou. Disse claramente que não. Falou que preferia largar a escola a ser forçado a estudar com alguém que ele vê como verdadeiro filho do Mark. Eu disse que isso não era justo, mas ele continuou dizendo que ninguém na escola se importava com o que ele estava passando. E que se eu o obrigasse a mudar, estaria tirando o último lugar onde o Mark não existia na vida dele. Não consegui fazê-lo mudar de ideia. Ele disse que todos já o viam como garoto estranho que foi abandonado na própria peça. Perguntou por que eu sempre tentava piorar tudo. Eu não tive resposta. Nessa época fiz algo que não deveria. Li as mensagens do Mark com o filho dele. Disse a mim mesma que era para entender o que ele estava pensando, mas na verdade, eu procurava uma prova de que eu não era a única sendo deixada de lado. Encontrei mensagens longas cheias de incentivo e entusiasmo sobre a próxima visita deles. Até uma foto do recital do garoto com a legenda, "Muito orgulhoso de você". Não consegui evitar. Mostrei a foto ao Nick e disse: "Está vendo? Ele não perdeu nada naquele dia. Só escolheu outro filho". Eu queria que o Nick se sentisse validado na dor dele. Em vez disso, ele me olhou como se não me reconhecesse. Foi embora sem dizer nada. O Mark descobriu sobre o celular na mesma noite. Disse que eu quebrei a confiança de uma forma que ele não podia ignorar. Falou que se eu era capaz de fazer isso, talvez ele estivesse errado sobre misturar as famílias. Eu disse que ele estava exagerando. Ele respondeu: "Você está transformando essa casa numa panela de pressão e culpando todo mundo menos você". Achei que ainda tinha uma chance de salvar as coisas. Tentei organizar um encontro com vizinhos e familiares em casa, um tipo de jantar de reafirmação, para mostrar que ainda estávamos bem. Disse a alguns amigos e familiares que estávamos passando por um momento difícil, mas comprometidos um com o outro e com as crianças. Fiz um discurso, mas o Mark não apareceu. O Nick se recusou a descer. Minha tia me perguntou se eu estava bem e se estávamos separados. Eu disse que não, que estávamos nos recuperando. Ela me olhou com pena. Eu odiei aquilo. Depois desse desastre, comecei a pensar em algo mais definitivo. Se o Mark não queria ser uma figura paterna integral para o Nick e claramente priorizava o próprio filho, talvez eu precisasse ver se havia alguma forma legal de equilibrar isso. Perguntei a um amigo advogado se, depois de casados, eu poderia solicitar algum tipo de direito conjunto para ajudar a organizar visitas e decisões. Não custódia total, obviamente, mas algo que desse ao Nick uma posição mais igual dentro da casa. Meu amigo não disse muito, mas falou que eu estava entrando em terreno perigoso. De alguma forma, o Mark descobriu. Não sei se foi pelo meu amigo ou por alguém em comum. Quando soube, disse que para ele já tinha acabado. Ele não saiu de casa, mas disse que não pretende mais se casar.
Falou que eu ultrapassei muitos limites e transformei a ideia de família em posse, não em amor. Ao mesmo tempo, venho pressionando o Nick a retomar o controle da imagem dele na escola. Vai ter um show de talentos de inverno, e eu disse que ele deveria participar para mostrar aos outros que não é a piada que pensam. Ele disse não. Eu disse que precisamos parar de fugir das coisas. Ele respondeu, foi você que me fez me esconder. Eu nunca fazia isso antes de você se meter. Aquilo me quebrou. Fiquei irritada e disse que se ele não quer tentar, então talvez ele seja o único desistindo, não os outros. Coloquei ele de castigo de novo pela forma como falou comigo. Agora ele quase não come conosco. Manda mensagens para minha irmã escondido. O Mark passa a maior parte das noites fora. Eu não faço ideia de como reverter tudo isso. E ainda assim, sinto que nada disso teria acontecido se o Mark tivesse cumprido a promessa desde o início. Mas aparentemente, sou a única que ainda enxerga dessa forma. Comentários do Reddit. Comentário 1. O Nick provavelmente é uma das crianças mais solitárias da turma, e ele tem 2 adultos tão mergulhados no próprio drama que não conseguem realmente enxergá-lo. Você está tratando a dor dele como um obstáculo no cronograma do seu relacionamento. A peça não foi apenas um evento perdido. Foi o momento dele. Você tirou isso dele. E quando ele foi ridicularizado por isso, você o puniu por reagir como um ser humano. Você quer que ele perdoe e tente de novo nos seus termos, mas não deu a ele um único momento para viver o luto sem ser redirecionado, moldado ou silenciado. E o Mark, sinceramente, nem sei mais o que ele está fazendo. Diz que quer uma família unida, mas não luta pelo Nick. É passivo quando importa e firme quando não importa. A ausência dele te deu o estupim, mas foi você quem destruiu a ponte. Se você realmente se importa com o Nick, precisa parar de arrastá-lo para encenações e enfrentar o problema real. Peça desculpas sem justificar. Deixe que ele se afaste dessas tentativas de aliviar sua culpa e pare de agir como se isso estivesse acontecendo com você. Você criou essa situação. Assuma isso sem cortinas nem palco. Comentário 2. O Mark se afastou porque você transformou cada ambiente em um palco e cada pessoa em um elemento de cena. Você não estava tentando consertar as coisas, estava tentando construir uma narrativa de redenção antes de merecê-la. Peças falsas, discursos, conversas legais pelas costas dele. Isso não é reparar danos, é teatro emocional. Você continua forçando grandes momentos em vez de fazer o trabalho silencioso e desconfortável de reconstruir a confiança. Isso significaria ouvir quando o Nick disse pare. Significaria recuar, em vez de organizar surpresas e colocá-lo de castigo por expressar dor. Ele disse estou sofrendo bullying, e sua resposta foi insistir ainda mais. O silêncio do Mark não é agressividade passiva, é afastamento de uma situação em que o filho dele, o seu filho e até a ex estão sendo arrastados para uma tentativa sua de criar uma família ideal que existe mais na sua cabeça do que na realidade. Você transformou a dor do Nick na sua decepção. Transformou o afastamento do Mark em traição. Tudo gira em torno de como isso te afeta, não a eles. É aí que tudo desanda. Enquanto ninguém naquela casa puder reagir sem ser punido ou controlado, nada vai melhorar. Você está presa à imagem. Os outros só querem respirar. Comentário 3. Seu filho está sendo alvo de provocações na escola e, em vez de protegê-lo, você disse para ele voltar lá e provar que não é fraco. Ele tem 9 anos. Você está tratando um trauma emocional como se fosse apenas uma reputação arranhada. Quando crianças são ridicularizadas, elas não querem histórias de superação. Elas querem proteção. Querem ser ouvidas, não enviadas de volta para a situação para resolver o problema de outra pessoa. Ele confiou em você, e você tirou isso dele para provar um ponto ao Mark. Depois fez ele reviver tudo diante de uma plateia improvisada na sala. É claro que ele está se fechando. O Mark também não é exemplo aqui. Ele continua mostrando que não está disposto a realmente assumir um papel com o Nick, mas rapidamente impõe limites quando se trata do próprio filho. Isso não é coparentalidade, é escolher favoritos enquanto finge que é equilibrado. E, em vez de confrontar isso onde realmente importa, você procurou um advogado para tentar criar uma base legal, como se isso fosse uma fusão empresarial. Nada do que você fez foi sobre reparar os danos. Foi sobre aliviar a sua culpa de formas que funcionassem para você. Enquanto você não parar de reescrever a história e começar a ouvir a dor real sem punição ou encenação, ninguém nessa casa vai conseguir se recuperar. Atualização 2. Já faz um tempo desde minha última atualização. Parei de ler as respostas quando minha vida real começou a desmoronar mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Achei que se focasse em resolver um problema de cada vez, o resto se ajustaria. Em vez disso, parece que cada decisão que tomei afastou ainda mais as pessoas. Depois da confusão da peça, o bullying com o Nick não parou. Piorou. As crianças continuaram tocando no assunto, fazendo comentários sobre como ninguém se importava o suficiente para ir vê-lo e perguntando se ele sequer tinha uma família. Ele passou a não querer ir à escola. Eu não suportava ver ele se fechando. Então decidi que precisava de provas de que a escola não estava fazendo o suficiente.
Comecei a documentar tudo. Escrevia e-mails diariamente, salvava capturas de tela, gravava o nick contando o que tinha acontecido, dizendo a mim mesma que era importante registrar enquanto estava recente. Quando os professores tentavam me tranquilizar, eu insistia mais. Aparecia sem marcar horário e perguntava por que as mesmas crianças continuavam sem consequências. Em algum momento, uma orientadora me disse que a minha presença estava deixando o Nick mais ansioso. Aquilo pareceu injusto. Eu era a única realmente fazendo algo. Ao mesmo tempo, comecei a me convencer de que o Nick precisava endurecer. Inscrevi ele em um programa juvenil de luta. Não perguntei se ele queria. Disse que aquilo ajudaria ele a se defender. Ele odiou cada segundo. Voltava para casa dolorido, retraído e mais quieto do que o normal. Quando eu disse que ele precisava continuar, ele respondeu que eu me importava mais em provar um ponto do que com ele. Isso me atingiu mais do que eu esperava. Depois disso, enviei um e-mail longo para a administração da escola. Era emocional. Falei sobre bullying, negligência e como famílias reconstituídas acabam sendo ignoradas. Também mencionei o Mark sem citar o nome, e como a inconsistência na criação fora de casa pode desestabilizar uma criança. O e-mail foi repassado internamente. Fui chamada para uma reunião e advertida sobre o tom. Foi a primeira vez que alguém sugeriu que talvez eu estivesse contribuindo para o problema. O Nick começou a se isolar ainda mais. Parou de ver amigos. Eu limitei o tempo de tela dele e passei a verificar as mensagens constantemente, achando que o bullying também poderia estar acontecendo ali. Ele começou a apagar conversas e depois mentir sobre isso. Quando confrontei, disse que precisava de privacidade. Eu respondi que privacidade não era possível naquele momento. Ele disse que eu estava sufocando ele. Nessa época, eu e o Mark quase não conversávamos além do necessário. Tentei explicar que o Nick estava desmoronando e que eu precisava de apoio. O Mark dizia que o Nick precisava de espaço, não de pressão. Parecia que ele tinha desistido de nós. Em uma discussão, eu disse que talvez, se o Nick não tivesse sido abandonado antes, lidaria melhor com isso. O Mark ficou em silêncio de um jeito que eu nunca tinha visto. Mais tarde naquela noite, ele me disse algo que não sai da minha cabeça. Disse que não podia continuar vivendo assim, que eu transformava tudo em crise, que qualquer desacordo virava uma emergência onde alguém tinha que perder. Depois disse que eu estava agindo como uma pessoa desequilibrada e que, pela primeira vez, entendia por que meu ex tinha ido embora. Disse que não conseguia mais lidar comigo. Ele arrumou uma mala e disse que tinha acabado. Antes de sair, conversou sozinho com o Nick. Fiquei no corredor e ouvi ele pedir desculpas por não ter interferido antes, por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto, por não tê-lo protegido quando importava. O Nick chorou. Eu não. Depois que o Mark saiu, eu insisti ainda mais. Disse ao Nick que não precisávamos de mais ninguém, que recomeçaríamos. Sugeri a ideia de nos mudarmos para outra cidade, onde ninguém nos conhecesse. Ele recusou imediatamente. Disse que estava cansado de fugir. A orientadora do Nick sugeriu avaliá-lo por questões de regulação emocional. Eu me agarrei a isso. Comecei a ler sobre transtornos comportamentais e disse a familiares que talvez o Nick precisasse de um diagnóstico. Quando ele me ouviu ao telefone dizendo que havia algo errado com ele, perguntou se eu achava que ele estava quebrado. Eu disse que só estava tentando entendê-lo. Ele não acreditou. A pressão da escola não diminuiu. O bullying continuou de forma mais discreta. Eu estava exausta de reuniões e ligações. Queria que tudo acabasse. Uma noite, disse ao Nick que talvez ele estivesse se prendendo a isso porque não queria que as coisas melhorassem. Ele me olhou e disse que eu sempre encontrava uma forma de colocar a culpa nele. Recebi outra ligação da orientadora sugerindo apoio externo. Aquilo soou como uma acusação. Eu disse ao Nick que ele precisava dizer a eles que as coisas estavam melhorando. Ofereci um celular novo se ele fizesse isso. Ele concordou. 2 dias depois, uma professora ouviu outro aluno fazendo um comentário sobre a peça. O Nick teve uma crise na sala e admitiu que tinha mentido. Isso gerou mais reuniões, mais registros e mais atenção sobre nós. Foi então que o Nick disse calmamente que queria morar com a minha irmã. Disse que ela o escutava, que se sentia tranquilo na casa dela. Perguntou se podia ficar lá por um tempo. Eu disse não no começo. Falei que pais não entregam os filhos quando as coisas ficam difíceis. Ele respondeu que talvez eu já tivesse feito isso. Uma semana depois, após mais uma ligação da escola e outra discussão, levei ele para a casa da minha irmã para esfriar a cabeça no fim de semana. Ele arrumou mais roupas do que o necessário para um fim de semana. Me deu um abraço estranho e saiu do carro sem olhar para trás. Isso foi há 2 semanas. Ele não perguntou quando vai voltar para casa. Minha irmã diz que o Nick está dormindo melhor, rindo mais. Diz que não está tomando partido, mas acha que a distância está fazendo bem para ele. Quando tento ligar, ele fala pouco. Diz que a casa dela é tranquila. Não pergunta sobre mim. Agora a casa parece vazia de um jeito que eu não estava preparada. As coisas do Mark já foram embora. O quarto do Nick continua intacto. Fico pensando que se eu conseguir me explicar melhor, as pessoas vão entender que eu só estava tentando ajudar. Que eu estava tentando manter tudo junto enquanto os outros desistiam. Mas aqui estou eu, solteira de novo. Meu filho morando em outro lugar. Sem casamento, sem família. Não entendo como tudo desmoronou tanto quando tudo o que eu fiz foi tentar garantir que as pessoas estivessem presentes e permanecessem. Sinceramente não sei porque todo mundo continua indo embora da minha vida. Comentários do Reddit. Comentário 1.
A parte mais assustadora dessa atualização é quantas vezes você descreve ter feito algo para o bem dele enquanto ignorava exatamente o que ele estava dizendo. O Nick disse que estava sobrecarregado. Você respondeu com estratégia. Ele pediu privacidade. Você respondeu com supervisão. Ele pediu para ficar em outro lugar. Você respondeu com discurso sobre dever familiar. Em nenhum momento ele pôde simplesmente existir sem ser controlado. O Mark não era perfeito, mas em algum momento reconheceu o dano e escolheu se afastar. O pedido de desculpas dele ao Nick teve valor porque não exigiu perdão. Ele reconheceu o erro e deu espaço. Compare isso com a frequência com que você exigia progresso, resistência e melhora. Essa diferença explica porque o Nick confia mais nele agora, mesmo ausente. As pessoas irem embora não é algo aleatório, é cumulativo. Viver com intensidade constante desgasta. O Nick não se afastou para te machucar. Ele se afastou porque estar perto de você exigia um esforço emocional que ele ainda não tem capacidade de lidar. Uma criança não deveria precisar regular a ansiedade de um adulto para se sentir segura. Isso não é mais sobre culpa, é sobre padrões. Até você aprender a pausar em vez de intervir, e a ouvir em vez de diagnosticar, os relacionamentos não vão sobreviver à convivência. A distância sempre vai parecer mais segura para quem te ama. Comentário 2. O que chama atenção não é que tudo deu errado, mas o quanto tudo foi consistente. Toda vez que alguém resistia a você, a pressão aumentava. O Nick diz que sofre bullying, você passa a monitorá-lo mais. Ele diz que a escola é insuportável, você o coloca em luta e diz para ele aguentar. O Mark pede para você recuar, você insiste com e-mails e até questões legais. Cada solução continuava centrada na sua necessidade de consertar, não na necessidade deles de respirar. É por isso que a casa foi se esvaziando. O Mark te chamar de instável foi duro, mas não veio do nada. Ele viu o filho dele virar dano colateral, viu o seu filho desmoronar, e percebeu que qualquer desacordo virava uma escalada disfarçada de preocupação. O pedido de desculpas dele ao Nick foi uma forma de agir como adulto no final, mesmo tendo falhado antes. Provavelmente isso te atingiu mais do que qualquer briga. O fato de o Nick ter ido embora não é punição. É um limite que ele criou para si mesmo porque ninguém mais deu espaço a ele. Morar com sua irmã parece tranquilo porque ninguém está analisando as emoções dele como dados ou negociando a dor dele. Ele está cansado. Crianças vão embora quando ficar dói mais do que se afastar. Se você quer respostas, pare de perguntar por que as pessoas vão embora e comece a se perguntar como é ficar. Comentário 3. O Nick não precisava ser consertado. Ele precisava ser acreditado. Toda vez que ele se abriu, você transformou isso em mais um projeto: esporte, diagnóstico, mudança, recompensa por mentir. Isso não é ouvir. É tentar encaixar o desconforto dele em algo que você consiga controlar. Quando ele chorava, você respondia com planos, não com presença. Quando ele pedia silêncio, você trazia confronto. O Mark não era um parceiro perfeito, mas percebeu um padrão que você se recusou a enxergar. Tudo naquela casa girava ao seu redor. Não foi só o que você fez, foi o que você não conseguiu parar de fazer: transformar conversas em estratégias, dor em prova, e o Nick em símbolo do seu esforço em vez de uma criança tentando respirar. O pedido de desculpas do Mark teve impacto porque não girava em torno dele. Os seus nunca funcionaram porque sempre vinham com um próximo passo: agora vamos fazer isso. Isso não é reparação. É atuação com consequências. O Nick não foi embora com raiva. Ele foi embora resignado. Já tinha sido ignorado vezes demais. Ir embora foi mais silencioso do que ficar. Você não pode se surpreender por as pessoas terem ido embora. A verdadeira surpresa é quanto tempo elas ficaram enquanto eram apagadas, pouco a pouco, a cada conversa.